A fé é a certeza daquilo que ainda se espera. É a demonstração da realidade que não se vê. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim. E graças a ela, recebeu o testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas. E graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Que bonito, né? E não é assim uma pessoa de fé? Mesmo depois de morto, ainda fala. Domingo eu assistia o Padre Léo. Eu não perco o Padre Léo, né? Toda segunda-feira estou lá, fico ligadinho ali com o Padre Léo, dou risada dele. Esses dias ele falando de mim lá, e o cabelinho preto, e olhando, rindo para ele já, meu querido, saudade. Dá uma saudade, dói. Eu vou dar uma saudade fincada no peito, assim, meu Deus. Um homem de fé, né? Ver o Padre Léo, pessoa que mais evangeliza, tão atual as pregações do Padre Léo, que pelo amor de Deus. Pela fé, Enoque foi levado sem passar pela morte, mas não foi encontrado porque Deus o levou. Antes de ser levado, porém, recebeu o testemunho que foi agradável a Deus. Olha só, está no núcleo desse capítulo. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Pela fé, Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar de sua casa. Pela fé, ele condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Da justiça que se obtém pela fé. Muitos obtêm justiça por disputa na justiça, por processos, no grito, mas essa justiça que vem pela fé, ninguém tira. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que ele devia receber como herança e partiu, sem saber para onde iria. Já viu aquela plaquinha? Não me segue, eu estou perdido. Não segue eu não, eu estou perdido, eu não sei onde eu estou indo. Não é? Eu não sei. Não me acompanha, não. O Abraão saiu assim, ele não sabia onde ele estava indo, ele tinha uma voz, ele foi indo. A caminho, é sempre assim. Já notou quantas vezes no Evangelho tem a caminho, José falando, revelando as coisas? Pela fé, ele viveu como migrante na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade de sólidos alicerces, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Essa cidade, olha que coisa mais linda, essa cidade de sólidos alicerces, que tem quem por arquiteto? O Senhor, Deus. Pela fé, Sara, embora fosse estéril, e ele mesmo tivesse passado a idade, Abraão tornou-se capaz de ter descendência, que considerou fidedigno o autor da promessa. É assim que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu, inumerável, como os grãos da areia da praia do mar. A gente vai lendo, não parece que vai dando um frijume aqui na gente? Eu vou falar frijume? Frijume é bem aqui no sul de Minas. O que é frijume? Frijume é um negócio, um cara frio, calor, sabe? Que vai mexendo com a gente, né? A gente pula um pouquinho, ele fala no 13, capítulo 11 de Hebreus, todos esses morreram firmes na fé. Não chegaram a desfrutar a realização da promessa, mas puderam vê-la e saudá-la de longe. Se declararam estrangeiros e peregrinos na terra que habitavam. Nós falamos no outro programa, quando eu falei, que mais ou menos 600 anos antes de Cristo, AC, dizia, eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho. Seu nome será Emanuel, Deus conosco. 600 anos. Esses 600 anos que não tinha nada escrito. 600 anos falando isso. Vai vir o Salvador, vai chegar o Salvador. E depois começam os escritos acontecendo. E olha só, veja que lindo o versículo 17. A fé de Abraão até nós. Pela fé, Abraão,
postou à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que terá começo a sua descendência. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que era uma prefiguração. Coisa maravilhosa. Foi pela fé que Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas futuras. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiando-se na extremidade do cajado, prostrou-se em adoração. Pela fé, José lembrou, já no fim da vida, o êxodo dos filhos de Israel e deu ordens acerca de seus restos mortais. Vocês sabem que em Deus a gente vive não o Cronos, mas o Kairos. O Cronos é o nosso tempo cronológico. O primeiro livro da Bíblia é o livro do Êxodo. Lógico, está na Bíblia aqui o Gênesis. O Gênesis foi escrito depois. Às vezes você lê a Bíblia, tem um versículo do lado do outro. Um foi escrito numa época, outro noutra. E o magistério da igreja nos explica isso. Então começou com o livro do Êxodo. E o que é o livro do Êxodo? É essa saída do povo do Egito, essa libertação. O povo que era escravo e foi liberto. Essa passagem, essa Páscoa, que vai se concretizar no Novo Testamento. Que coisa linda. E eu pensava aqui, para vocês aqui, Valdênia, minha querida comadre Paula, o Sapo, o Giba, se eu falasse aqui, estou lendo aqui, por exemplo, o versículo 23, capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram a beleza do menino e não tiveram medo do decreto do rei, que ia matar quem escondesse a criança. O amor falou mais forte e a beleza de Moisés, a beleza da criança. Se eu fosse ler aqui, minha comadre, pela fé, a minha comadre Paula, Nossa. O que você completaria? Experimentei a graça de Deus, não desistir, né? Não desanimar no meio da luta, da saúde. Da sua mãe. Da minha mãe, do meu Pela fé, essa menina amou sua mãe até o dia que Deus a chamou para si. Deu amor, deu carinho. Hein? Valdênia, se fosse você completar. Pela fé, Valdênia... Pela fé, a Valdênia vive todos os dias a orfandade, mas acreditando que Deus cuida e vai cuidar sempre. Ai, a gente partilhou isso, eu e a Val, nós duas. Já perdemos o pai e a mãe, né? E temos um irmão, né? Esse dia eu vi uma senhorinha com a cara da minha mãe, tava bem, gente. Não adianta, né? Vem aquele choro de saudade, né? Ela descansou, mas pela fé... O que te deixa em pé? Eu sei que um dia eu vou ver minha mãe. Pela fé... Céu. Sebastião Prudente, pela fé... Eu tenho certeza que pela fé eu vou para o céu. Amém. Eu estou trilhando o caminho do céu, né? Então tem que ter fé que eu chegarei lá. Pela fé, Sebastião Prudente passou por um câncer. Sim. E aguentou firme. Fez o tratamento e experimentou A cura. a mão de Deus. Sim, conversei várias vezes com Jesus Cristo. Pela fé eu estou curado. Amém. Né? Pela fé, o Giba. Pela fé, o Giba tem esperado na promessa de Deus de ser pai, de construir a família, né? Sou casado, graças a Deus, com a Flávia. E estamos vivendo, né? Da promessa do Senhor também, a cada dia esperando, rezando, tratando, né? Sendo acompanhados por médicos e esperando na promessa, a cada dia, a cada mês, né? Essa certeza daquilo que não se vê. Mas Deus está com a gente. Então, vamos embora. Na semana eu estive lá em Paulínia, a missão lá da trombada. E vi lá a Elka e o Adailton, uma gravidez também impossível. E ela com uma barrigona, 4 meses. Uma senhora de uma barriga. E a médica, sem saber como, pela fé. Sabe o que eu acho lindo, Magno? Se você perguntando, a Luciana, nossa dançarina... Cada um tem a sua história. Pela fé, Luciana, o que você pode dizer? Nossos câmeras, pela fé. Olha lá o Maurício, lá em São Paulo, Maurício Bueno. Pela fé, o Edson, lá nosso batateiro, plantou a batata lá e esperou a chuva chegou na hora certa. Né?
Pela fé, a Ângela Ábido sonhou com mães que oram pelos filhos. E hoje, como está crescendo? Pela fé, o mundo inteiro. Pela fé, o Monsenhor Jonas da Bíblia falou, eu quero que a pessoa, estando em casa, ela escute a palavra de Deus na casa dela, lá no quarto fechado, que chegue o Evangelho. E pela fé, eu vou construir um clube do ouvinte, que vai sustentar essa obra. E eu vou ter o sistema Canção Nova. E eu vou ter o sistema... Não tinha nada, só tinha cassete. Meu Deus do céu, pela fé, muitos vão ouvir a palavra de Deus. Pela fé, virão sacerdotes, casais. Que lindo você poder participar do programa. Que esse nosso programa aqui é interativo. Se você fosse escrever esse capítulo aí também, pela fé, o que você diria, meu irmão? Puxa vida, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus e atirar proveito passageiro do pecado. Isso porque considerava a humilhação do Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois ele tinha os olhos fixos da recompensa. Olha, pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei, permaneceu firme como se visse o invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa, fez aspersão com o sangue para que o exterminador dos primogênitos do Egito não matasse os de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios tentavam fazer o mesmo, se afogaram. Pela fé, ruíram os muros de Jericó, após as voltas ao seu redor durante 7 dias. Meus irmãos e minhas irmãs, pela fé, a fé, em tempos de hoje, em que nós estamos tão atribulados, tão sofridos, em tempos de tantas dificuldades, em tantos sofrimentos, é pela fé. Nós não podemos perder a nossa fé. Porque, como eu disse antes, a gente aprende então na teologia, na história da igreja, na exegese bíblica, que foram 600 anos contando isso, falando, que a fé vem pelos ouvidos. Conte isso para os seus filhos. Conte. Esses dias eu estava vendo o Gabriel falando numa live, começou a contar a história de um menino, teve um acidente, não podia ser pai e tal. E esse menino é o meu pai. Eu falei, esse menino sou eu. Eu achei tão bonito. Isso, eu ouvi o meu filho contando uma história que é um milagre. Que eu conto, e ele agora está contando. E desde pequeno eles falam. Eu agradeço muito a companhia de Jonas, o vovô Jonas, a Canção Nova. Se não fosse a Canção Nova, não existia. Minha mãe conheceu meu pai na Canção Nova. E foi dali que eu nasci. Eles têm essa gratidão. Então, em casa tem esse amor pela Canção Nova. Ontem foi 15 anos, né, do Monsenhor Jonas. Eu lembro as crianças, como elas falam, até postei lá, o Bom Senhor Jonas. Você não sabia falar Bom Senhor? Ah, o Bom Senhor, oi Bom Senhor, ele ria. E é o Bom Senhor Jonas mesmo, ele é um né? bom. O Bom Senhor Jonas. Então, pela fé. Então, a gente vê, isso que a gente conta para os nossos filhos, eles têm que saber essa história. Né? As filhas da Paula viram o amor que essa menina tratou sua mãe, que o Filipão tratou. Meus filhos veem o amor que tu está tratando a minha mãe, Dona Rosa. Está que nem uma velhinha, assim, ela semana tão quietinha, parece uma criança. Se você falar para ela assim, vamos jantar? Não. Se você falar, deixar ela lá, ela fica quietinha. Isso, é uma escola, né? É uma escola de amor. Você vê a mãe assim, né? É uma velhinha. Né? E ali, mas e a cor? E a cor de esmalte? Vermelha. Que ela mesma escolheu. Olha, bota um vermelhão com a mão assim. Né? E você vê, pela fé, você vê essa fé que a mãe da minha mãe tinha, a avó Olímpia. Então, esses 600 anos que eu falei, que o povo não tinha a Bíblia escrita, como é que era passada? Pelo testemunho.
E é o testemunho que convence as pessoas. Então, as palavras irritam, as palavras dividem, as palavras magoam, as palavras machucam, as palavras são distorcidas, as palavras ofendem, mas o testemunho, ele converte, ele toca o coração. E você vê mais, pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, que ela acolheu bem os israelitas que vieram reconhecer a região. Foi uma prostituta que acolheu aqueles homens, não para fazer nada de errado, mas protegeu aqueles homens que vieram reconhecer aquela terra. E Deus, por isso a palavra de Deus fala que muitas prostitutas nos precederão no reino de Deus. A gente julga muitas pessoas. O que mais devo dizer? Não teria tempo de falar ainda sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, exerceram justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca de leões. Você vê os 3 lá jogados na fornalha, o leão do lado e eles passeando ali. Escaparam ao fio da espada, recobraram saúde da doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram exércitos estrangeiros, muito mais numerosos, às vezes, que o povo de Deus. Mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Olha aí, filho da viúva de Naim, Lázaro, quantos? Outros foram torturados, recusaram ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor. Outros sofreram ainda a provação de escárnios, experimentaram açoite. Olha, os apóstolos apanhavam de chicote. As cadeias, prisões foram apedrejados. Olha isso do Estevão. Cerrados ou passados a fio da espada, levavam vida errante, vestido com pele de carneiro, pelos de cabra, oprimidos, atribulados, sofrendo privações. Eles, os quais o mundo não era digno, erravam por desertos e montanhas, pelas grutas e as cavernas da terra. No entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, não alcançaram a realização da promessa. É que Deus estava prevendo algo melhor para nós. Não queria que ele chegasse sem nós a plena realização. Coisa maravilhosa. Eles passaram tudo isso na fé, antevendo o que ia acontecer, esperando esse Deus libertador. Já se falava que viria o libertador, que nasceria da Virgem. E todo esse povo do Antigo Testamento, antes de Cristo, todo esse povo, eles vislumbraram. E Deus, no seu amor conosco, não quis que eles vissem o cumprimento da promessa sem nós. E aí você vê que hoje eu bati o recorde de ler versículos aqui. Não. Mas a palavra, ela fala por si. Na verdade, ela fala a mesma coisa. O início do capítulo 12 fala para nós muito claro. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de tudo, de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente de nossa fé e leva à perfeição. Aí está, a palavra de Deus falando por si. Uma nuvem de testemunhas que nós lemos aqui. A própria palavra de Deus fazendo essa leitura, uma leitura desse tempo, esse kairos, tempo da graça, dessa beleza que é a palavra de Deus, que relata os fatos acontecidos na vida do povo de Deus. E a gente recobra a fé, a gente recobra o ânimo nos momentos difíceis, porque senão seremos atordoados pelo dia a dia. Nós temos que ter essa memória de kairos, de olhar a nossa vida e ver o tempo das visitas de Deus.
esse final de semana, quando aconteceu esse acidente, né? Aquela pancada que a gente fica na hora assim, não é? É muito ruim, muito triste. E você vê uma pessoa embriagada, quando eu falei para ele, rapaz, você pode se matar e matar uma outra pessoa. Certamente, se fosse um caminhão, ele ia estar embaixo do caminhão, querendo entrou mesmo por baixo do meu carro, né? E eu pensei na hora, meu Deus, meu netinho, a Júlia e o Gabriel estavam no banco de trás. Essas horas de livramento que a gente tem em nossa vida, que a gente tem que olhar e falar, meu Deus, o Senhor está comigo. E hoje também é o Dia Mundial do Tratamento do Câncer de Mama, né? E nessa semana nós gravamos um programa maravilhoso, já está disponível lá no playcancinova.com, com as meninas de São Lourenço. Projeto Sobre a Vida. Interessante. Eles não gostam do nome Sobrevida. É Sobre a Vida. 156 mulheres, lideradas pela Miriam, que tiveram câncer de mama e superaram a doença e venceram a doença. E hoje trabalham. Um trabalho maravilhoso que elas fazem, Paulo. Segue lá depois, Projeto Sobre a Vida. E o que elas fazem? Primeiro, elas distribuem uma almofada própria para quem fez operação de câncer de mama, fazer a drenagem, põe embaixo do braço, ajuda muito. Elas distribuem turbante, perucas, atendem as pessoas. Apoio, né? Você que teve câncer de mama, você que está precisando de uma orientação, vai lá. Projeto Sobre a Vida. Vai agora. Já segui. Vai no direct lá. Você vê que coisa maravilhosa. E elas vieram no programa Minha Família Assim. Vieram 28 mulheres. Meu Deus do céu. Nossa. Plateia, mais as 3, olha, 28 mulheres, mais 3, 31, 32. Mais a Márcia estava apresentando, 33. Mais a Valdênia não. Mais a Aline do Zezinho, 34. E a Joana, 35 mulheres. E eu, meu E você Deus, ali? Eu sobrevivi. Mas é tão bonitinho. Faziam elas quietinhas, davam um intervalo. Ela aí, ó, nosso diretor show, ó. Olha, a coisa linda. coisa do mais trabalho. linda. Tão importante. E uma delas que veio, uma carequinha linda, que eu tirei foto com elas, que é muito personalizado. Tem umas que não querem usar a peruca, querem ficar carequinha. E tem as fotos delas com o diagnóstico. Uma delas, na outra semana passada, se foi, de repente. Mas essas mulheres de fé, como que elas ressignificaram a doença e pela fé estão ajudando outras. Só pode entrar nesse grupo quem teve câncer de mama. Então elas têm cadastradas 156 mulheres, que é a base desse grupo. E são elas que conversam. Lindas, lindas. Aqui eu entrevistei a Miriam e a outra, puxei o cabelo, é peruca. É peruca, menina, puxei o cabelo dela, não era peruca. Então, se veja bem, pela fé, pessoas falam, você tem câncer. Essa palavra que quando eu ouvi antigamente, né? Você passou por essa experiência, o chão abre. É complicado. Não é fácil, não estou falando do resfriado, não, mas não é fácil. Mas aí você percebeu, sabe, está aqui hoje, olha. O homem que chega mais cedo na Canção Nova, acorda o galo para cantar na Canção Nova, está aqui pela fé superou o câncer e você vai superar também. Então, como elas dizem, não é o final. Essas mulheres ressignificaram, não é, a sua doença e pela fé, eu podia pôr o nome de todas elas aqui, que se dedicam ao trabalho com essas meninas lindas que tiveram câncer de mama, estão tendo, e elas não se desdobram em atenção, em cuidado, atendem de onde for do Brasil. Só a fé mesmo, né? Só a fé. Pra enfrentar aquilo. Olha, você vai olhar lá esse site, Projeto, a Paulina seguindo já sobre a vida, vai ver a foto delas. Cada carinha mais linda que a outra. Eu tenho a impressão que eu acabo aqui o meu tempo de reflexão, mas pela fé, continua, como eu fiz aqui com vocês, você vai escrevendo aí, pela fé. O que você diz? Eu quero te louvar, Senhor. Pela fé, aí o Maurício Bueno,
vai enfrentando sua enfermidade, a velhice dos seus pais, cuidando dos seus pais. Pela fé, o Edson vai plantar novamente aí a batata, o milho, o feijão. Pela fé, a Ângela Ábrio vai abrir um grupo a mais essa semana em algum lugar do mundo, das mães que oram pelos filhos. Pela fé, nós estamos aqui hoje, estou aqui agora. Pela fé, não vamos deixar amargar. Pela fé, essa tristeza vai embora. Pela fé, esse tormento está na sua cabeça, vai embora. Pela fé, nós vamos vencer com Deus. O que vai sobrar é a fé. Pela fé, eu vou ajudar as pessoas a enxergarem. Que lindo essa semana poder partilhar um óculos com alguém que não enxergava nada. E a pessoa dizendo, eu estou vendo, eu estou vendo, olha, eu estou chegando. Pela fé. Pela fé, você fazer o bem. Pela fé, eu vou levar hoje uma roupinha para aquele neném que nasceu, não tem nada. Pela fé, eu vou levar aquela comida, aquela cesta básica para aquela pessoa. Vou levar aquela pessoa no médico. Pela fé, Dona Terezinha, seu Vando, vamos enxergar novamente com a graça de Deus. Pela fé. Termina, Paula. Pela e o Padre fé. Jonas? Pela fé, nosso Padre Jonas está pela fé, gente, oferecendo o sofrimento dele, né? Que ele está vivendo, e ele, como ele vive rindo, fazendo piadinha, alegre. Pela fé, esse homem de Deus. E você vai então oferecer também pelo Padre Jonas. Não pare de rezar por ele, né? Está prestes a ter sua alta, a sua internação, cuidando da sua pneumonia, porque se consumiu. Pela fé, ele se consumiu. O pulmão dele foi consumido pregando o Evangelho. Então, pela fé, estamos aqui agora.